sabe o que quer dizer escatologia? A escatologia é uma área da teologia que se dedica ao estudo das últimas coisas, ou seja, das questões relacionadas ao fim dos tempos, à morte, ao juízo final, à ressurreição, ao destino final da alma, ao céu, ao inferno e aos eventos associados a um possível fim do mundo. Na teologia cristã, por exemplo, a escatologia inclui o estudo das profecias bíblicas sobre o retorno de Cristo, o juízo final e o destino eterno das almas. Vou resumir o livro Escatologia Descomplicada do pastor Fábio Oliveira e mostrar seu estudo realizado sobre esse assunto. Se esse assunto lhe interessa, se inscreva no canal e deixe seu like. Nesse capítulo do livro, o pastor Fábio Oliveira fala sobre os sinais da vinda de Cristo. O pastor Fábio Oliveira diz que neste estudo será mostrado alguns sinais que precedem a vinda de Cristo a este mundo, e que também são sinais do arrebatamento da igreja. O primeiro sinal citado é o bramido do mar e das ondas, Lucas capítulo 21, versículo 25. O livro alerta para o risco iminente de inundação do planeta Terra devido às mudanças climáticas. Em 1995, um iceberg de cerca de 2.900 km² se desprendeu da Antártida, derretendo devido ao aumento das temperaturas. Cientistas associaram esse específico ao aumento do efeito estufa e ao buraco na camada de ozônio. De acordo com uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o nível do mar está subindo rapidamente, prevendo que até 2040, cidades inteiras serão engolidas pelo mar, chegando ao ponto do Cristo Redentor no Rio de Janeiro ter apenas a cabeça acima d'água. As geleiras na Antártida e no Polo Norte estão derretendo, com a camada de gelo se tornando mais fina, transformando antigas paisagens de gelo em água. Isso representa um sério desafio ambiental e uma ameaça iminente para o nosso planeta. O segundo sinal é o buraco na camada de ozônio, Lucas capítulo 21, versículo 26 e Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9. A camada de ozônio, localizada fora da atmosfera da Terra, protege contra os raios solares diretos. No entanto, essa camada está sendo constantemente afetada pela poluição, principalmente de grandes superfícies e veículos. Isso levou ao surgimento de buracos na camada de ozônio, o que pode causar danos graves à vida na Terra, incluindo doenças e mortes em humanos, animais e plantas. Os cientistas acreditam que essa situação não tem solução, e nos próximos anos, a exposição direta aos raios solares pode resultar em problemas de saúde, como câncer de pele. Além disso, há preocupações sobre a saúde de pessoas em outros países, como os Estados Unidos e o Canadá, devido a doenças desconhecidas. Não há como negar, o Senhor Jesus Cristo está mesmo voltando, e tomara que volte logo antes que tudo isso aconteça, pois se estes dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos se salvariam. O terceiro sinal são os terremotos. Mateus capítulo 24, versículo 7. Os terremotos sempre ocorreram ao longo da história, levando algumas pessoas a duvidar das profecias de Cristo sobre o fim dos dias. No entanto, dados de pesquisas desde os anos 1980 mostram um aumento alarmante na frequência de terremotos. No século XV, ocorreram 115 terremotos, no século XVI, 253, e essa tendência é contínua, com o século XIX registrando 2.119 terremotos. O número de terremotos tem aumentado ao longo do tempo e em áreas cada vez menores. Isso sugere que as palavras de Cristo sobre o aumento de terremotos estão sendo cumpridas. No entanto, acredita-se que esses eventos são apenas o começo dos acontecimentos profetizados. A Bíblia menciona terremotos associados à morte e ressurreição de Cristo e prevê um grande terremoto no final da grande tribulação, quando os povos se reunirem em Israel para uma guerra contra a nação escolhida por Deus. O quarto sinal é a multiplicação da iniquidade, Mateus capítulo 24, versículo 12. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 4 de março de 1982, foram descobertos 530 cadáveres de bebês abortados antes de completarem 9 meses de gestação, evidenciando uma triste realidade de filhos rejeitados pelos próprios pais. É abordada a preocupação com a crescente falta de amor nas famílias, refletida na profecia de Jesus Cristo sobre conflitos familiares. O relacionamento dos laços familiares é evidenciado pelo aumento de casos de jovens que matam suas próprias famílias, contribuindo para lares desfeitos e vidas insatisfeitas. Por isso, o pastor enfatiza a importância de os crentes repreenderem essa falta de amor. O quinto sinal é a parábola quando a figueira brotar, o verão está próximo, Mateus capítulo 24 e versículo 32.
A parábola menciona a figueira, que simboliza Israel, expulsa de suas terras no ano 70 depois de Cristo. A terra de Israel ficou sob o domínio dos gentios, não judeus, pois os judeus rejeitaram o Messias, Cristo. Uma grande tribulação, um castigo para o povo judeu, ocorrerá quando os judeus retornarem a Israel e se restabelecerem como nação. Os apóstolos questionaram se Cristo restauraria o reino de Israel, pois sabiam que ele reinaria em Jerusalém, trazendo paz aos israelitas. O verão, mencionado na parábola, representa a própria presença de Jesus Cristo. O sexto sinal é quando a ONU decreta o Estado de Israel. Descreve como os judeus foram expulsos de suas terras pelo imperador Tito, deixando-os sem pátria. No entanto, para cumprir a profecia de Isaías sobre o renascimento de Israel, Deus começou a abençoar o país a partir de 14 de maio de 1948, permitindo que os judeus retornassem à sua pátria. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler tentou exterminar os judeus em um holocausto, matando cerca de 6 milhões deles. Isso foi visto como uma tentativa de impedir a volta de Jesus Cristo, pois a profecia diz que ele retornará quando Israel estiver com Jerusalém. No entanto, Deus permitiu que o povo judeu sobrevivesse e renascesse como nação. O sétimo sinal são os falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo 5. É destacada a conformidade de sinais que indicam o cumprimento das profecias. Notícias de escândalos no mundo religioso, como falsos messias, seitas que promovem o suicídio, casamentos do mesmo sexo e negação de Jesus como Filho de Deus, estão se tornando cada vez mais comuns. Isso reflete o crescimento da religião, juntamente com o aumento de falsos profetas, garantindo que essa profecia está sendo cumprida há muito tempo. O oitavo sinal são as potências do céu serão abaladas. Mateus capítulo 24, versículo 29. Um fenômeno que vem acontecendo constantemente é a explosão de estrelas no universo, e muitas vezes partes destas estrelas caem na Terra. Existem casos em que meteoros destruíram casas e carros nos Estados Unidos. Já foi fotografada uma mancha no Sol. O nono sinal são os reis do Oriente. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 e 16. É destacado o crescimento econômico surpreendente dos países do Oriente, os tigres asiáticos como China, Japão e Coreia, que impressionaram o mundo. Isso contrasta com a época em que o livro do Apocalipse foi escrito, quando o Império Romano de César era uma grande potência econômica e militar. O texto também menciona o exemplo do Japão, que se recuperou após a devastação da Segunda Guerra Mundial, tornando-se uma das principais potências econômicas mundiais. O autor observa que a Bíblia previu esses eventos quase 2000 anos antes, e também profetiza que esses países do Oriente se unirão em uma grande guerra contra Israel no fim da Grande Tribulação, no Vale do Armagedon, sob o comando do Anticristo. O décimo sinal são os males de uma população gigantesca. Mateus capítulo 24, versículo 21, e Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. De acordo com cientistas, o crescimento demográfico global está ocorrendo de forma exagerada, com mais nascimentos do que mortes, o que pode sobrecarregar o planeta. Isso pode resultar em escassez de alimentos, empregos, educação, serviços de saúde, água potável e outros recursos essenciais, levando uma população majoritariamente composta por pessoas famintas, analfabetas, desempregadas e doentes. Esse cenário é propício ao aumento da criminalidade, roubos, doenças, pragas e outros problemas graves, ou que é visto como um sinal da grande tribulação mencionada por Jesus. O 11º sinal é quando disserem, a paz. Tessalonicenses, versículos 5 e capítulo 1 a 3. O mundo anseia pela paz, especialmente o povo judeu, palestino e árabe, que historicamente não teve. Guerras como a do Golfo Pérsico e das Malvinas lembram-nos da busca contínua pela paz. O livro destaca que, embora a humanidade deseje paz, a paz oferecida por Jesus Cristo não é geralmente aceita. O ponto principal é que Israel alcançou recentemente um acordo de paz com os palestinos, algo sem precedentes, uma vez que Israel teve conflitos constantes ao longo de sua história. O texto alerta que o espírito mundano e o anticristo podem enganar as pessoas com uma falsa paz. Bom, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação assim que eu postar o próximo capítulo, que será o arrebatamento da igreja. Nesse canal fazemos resumos de livros que possam trazer conhecimento das melhores formas de investimento tanto na parte financeira como na vida pessoal, familiar e profissional. Se você gostou, deixe seu like. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.